Enquanto isso, o número de filhos nas famílias diminui. As famílias brasileiras têm 1,3 filhos por família em média. Claro que tem famílias, quem sabe que é média, né? A média é média. Então é assim que funciona. E nas famílias de classe alta, de situação financeira, os seus estudos e desenvolvendo as coisas que eles querem para depois terem filhos. Tanto que as mulheres estão sendo mãe cada vez mais tarde. É muito comum hoje uma mulher ter o primeiro filho aos 40 anos, até os 42, e a medicina vai acompanhando isso. Porque quem determina essa genética toda é a própria sociedade. A medicina vai se acomodando e vai acompanhando. Antigamente, aos 40 anos de idade, era uma gravidez de risco. Hoje, estando bem acompanhada, é uma gravidez perfeitamente normal e as mulheres estão realizando a sua vida antes para depois poderem ser mães dedicadas, já com todas as suas vontades satisfeitas e sem frustrações. Muito diferente daquelas mães que são mães aos 13, 14 anos de idade e que vão depois tendo que organizar a sua vida sempre em função da maternidade. Em 10 anos, as famílias chefiadas por mulheres aumentaram. São hoje 35%, na verdade 34,9%, arredondei, de lares sustentados por mulheres. Isso quer dizer que esses 34%, esses 35% de lares que são sustentados por mulheres são lares onde não existe a presença masculina. E isso também é uma dificuldade muito grande, porque fica faltando para os filhos, para as crianças, a figura do pai, a figura paterna. Não precisa ser o pai, mas sempre tem que ter alguma figura que represente a uma autoridade junto da autoridade da mãe. E essas famílias todas estão sendo prejudicadas nesse sentido. Isso acontece muito no Nordeste, onde 50% das famílias acontece isso. As mulheres é que são responsáveis pelos lares, porque os filhos nascem e os homens vão embora, mudam, migram para outros estados e abandonam e nem sabem que o filho ficou para trás. E as mulheres criam esses filhos sozinhas. Então a pergunta é, por que o mercado de trabalho é hostil às mulheres? Vocês vão dizer, não é hostil, a gente adora as mulheres no mercado, adora, contanto que elas não estejam ocupando espaços muito importantes. E por que esse mercado atrai tanto as mulheres? Ainda há pouco eles me perguntaram ali fora na entrevista que eu dei ali para a TV Comunitária, depois foi conversado a respeito desse fato de por que as mulheres vão para o mercado de trabalho. A posição da mulher no mercado de trabalho só pode ser bem resolvida com ação política. Então vocês vejam que vai ficar difícil, porque nós temos 45 deputadas, 12 senadoras, uma presidenta. Mas esta presidenta está rodeada por uma porção de outros ministros e uma porção de outros cargos em volta dela e uma porção de um país inteiro para administrar. Não vai poder ficar cuidando especificamente só dos assuntos das mulheres. Então, os fatos gritam a desigualdade. A média salarial em 2009 foi de 786 para as mulheres e de 1.171 para os homens. Se vocês forem bons de matemática rápida aí, fazer porcentagem, isso dá uns 32%, né, de diferença, que as mulheres ganham a menos do que os homens, para iguais funções, para o mesmo tipo de trabalho. Os brasileiros que ganham mais de 9.300 por mês, só 20% são mulheres, e a grande maioria delas no serviço público. Nesses cargos de procuradorias e nessa área do Poder Judiciário, e nos Ministérios Públicos, e todas essas áreas são funções que pagam muito bem. Então, aí tem muitas mulheres nesses locais. Então, aí os salários são muito altos. Mas a média salarial das mulheres no Brasil é de 786. A desigualdade salarial é um fato. A inércia das mulheres para mudar isso também é um fato.
Falamos já há pouco da questão das mulheres se contentarem com menos, porque o dinheiro para elas não é importante. E você sabe o que mais estressa as mulheres no mercado de trabalho? Quando elas têm que pedir aumento. As mulheres não sabem pedir aumento. Elas sabem trabalhar, mas elas não sabem dizer: olha, meu trabalho é bom e eu valho tanto. Eu valho o que eu faço e eu tenho que ser paga por isso. As mulheres têm pavor de pedir aumento. Então elas não pedem, vão ficando, casam com aqueles trabalhos às vezes. Às vezes elas conseguem ter um start assim e percebem que elas podem também ir adiante, né? A dupla e até a tripla jornada da mulher também é um fato. A dupla jornada você já sabe, todo mundo quando ouve falar disso já faz áreas de chateação. É dupla jornada, a mulher que fica em casa então não sabe trabalhar, porque mas precisam. A economia precisa das mulheres. E as mulheres precisam da economia porque o consumo cada vez exige mais. Existem cada vez mais coisas a serem consumidas. Então, é preciso que as mulheres estejam nesse mercado de trabalho. Agora, a tripla jornada é aquilo que diz respeito à ética dos cuidados. As mulheres, além de cuidar dos filhos, os homens também cuidam, mas eles não têm aquilo como uma obrigação total. Quer dizer, não é aquilo desde que o dia amanhece até a hora que anoitece. Não é durante o mês inteiro, não é durante o ano inteiro, né? Então, além dos filhos, as mulheres cuidam também dos idosos, das pessoas da família que já têm idade avançada, das pessoas que estão doentes. É as mulheres que se dividem entre todas essas atividades. Elas têm a ética dos cuidados ao encargo delas, porque os homens não se dispõem a isso. E as mulheres, elas estão sempre dispostas, porque elas foram criadas para servir. Então, elas já vão, aquilo já é elas ser requisitadas para aquilo. Elas se autorrequisitam para a função. Mas é uma coisa extremamente esgotante para a mulher, porque ela tem que dar conta de diversas responsabilidades e tudo ao mesmo tempo. E ela está começando a aparecer com as mesmas doenças que antes eram comuns nos homens. As mulheres hoje têm os mesmos tipos de enfermidade que os homens, quando eram os únicos responsáveis pelo provimento dos lares, tinham. Então, as mulheres estão precisando saber fazer escolhas. E as mulheres têm um problema muito grande nesse sentido. Elas não sabem exercer a vontade. Elas estão sempre afetas à vontade dos outros, da família. A família é que compõe a vontade que deveria ser a vontade da mulher. Até no momento do lazer, ela dificilmente escolhe o lazer que ela quer. Ela acaba combinando com o lazer dos filhos, com o lazer do marido, com o lazer dos pais, com o lazer dos parentes, dos amigos, mas ela nunca, ela é praticamente incapaz de dizer: não, eu não gosto de nada disso, eu quero fazer outra coisa, meu lazer vai ser esse, e eu vou fazer isso e vocês façam o que quiserem. Se uma mulher faz isso, ela enlouqueceu, alguma coisa está acontecendo, alguém fez a cabeça dela, né? Mas, no entanto, o lazer para a mulher é muito importante, porque é no lazer que ela se refaz, é no lazer que ela repõe a sua capacidade de pensar, a sua imaginação, a sua possibilidade de sonhar outras coisas e depois tornar aquilo possível. Então, o lazer para a mulher é muito importante, o ócio criativo. Querem dar presente para a mulher de vocês? Digam: querida, hoje você fica sem fazer nada. Eu farei tudo por você. Nada, mas não me dê palpite, diga para elas. Não me dê palpite, eu vou fazer do meu jeito. E ela daí vai ter um dia de rainha, que é uma maravilha. Porque dizem, né, que o homem ganha a vida com o suor do seu rosto e a mulher ganha a vida com o suor do corpo inteiro. Dá conta de uma casa, dá conta do trabalho doméstico,
de uma bela de uma faxina, olha, é coisa para o corpo todo mesmo.